Olá, tudo bem? Venho aqui hoje compartilhar com vocês o movimento que eu fiz numa constelação essa semana, sempre com autorização do cliente, sempre de forma anônima. Essa autorização é expressa e escrita do cliente, tá? O objetivo desse compartilhamento é sempre ajudar que você aí do outro lado possa talvez identificar algumas coisas e talvez possa fazer algumas reflexões sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios emaranhamentos, tá? Essa constelação ela foi uma constelação clássica do antes eu do que você, mamãe. E ela veio, uma cliente que veio me procurar, porque o filho dela de 13 anos desenvolveu uma doença autoimune. Então, essa constelação foi feita na água, eu vou reproduzir aqui mais ou menos os movimentos que aconteceram. Então, primeiro eu incluí a cliente no campo e a cliente veio logo aqui para baixo, se conectar com esse elemento aqui, que é um movimento que representa o passado e representa a morte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cliente vai morrer, que alguém vai morrer, ou que a cliente vai se matar? Não. Isso quer dizer que a cliente vive na parte menos da vida, que ela está num movimento de morte. O que é esse movimento de morte? O movimento de morte é uma pessoa que está extremamente conectada com a morte, porque alguém morreu e ela quer estar junto dessa pessoa, ou porque ela herdou isso de outra geração que tem um movimento de morte, alguma conexão com a morte ela tem. E isso faz com que, sabe aquela história do copo? O copo tá meio cheio, tá meio vazio? Então, isso faça que ela veja o copo sempre meio vazio. Então, ela vive sempre naquela faixa menos da vida. A fase de menos amor, menos saúde, menos prosperidade, menos abundância, menos sucesso, menos tudo na vida dela. Enquanto que a pessoa que vive na parte mais da vida, vive a vida com mais prosperidade, com mais abundância, com mais sucesso, com mais saúde, com mais amor, com mais tudo. Então é assim, é como se fosse a parte da escassez e a parte da abundância. Então, eu perguntei pra ela, né, se alguém tinha morrido, alguém importante e tal, e ela não chegou em nenhuma conclusão. E então, enquanto nós conversávamos, a bonequinha dela veio logo aqui pro lado e mostrou que era uma conexão com a mãe dela, né? Com a avó do filho dela, com a mãe da cliente. E aí, então, eu perguntei sobre a mãe dela e ela me contou que a mãe dela tinha uma tristeza muito grande porque tinha perdido o pai na juventude. E que ela sempre contava dessa morte do pai com muita tristeza e que a mãe dela era uma pessoa, assim, muito negativa, muito menos na vida. E pela forma com que a cliente estava falando, eu percebi que a cliente também era. Realmente ela era uma pessoa que vivia no menos da vida. Então, fiquei com aquela situação ali da mãe dela, mas primeiro de tudo, quis incluir o filho dela, né? Incluí o filho, o filho veio correndo, parecia que tinha um motor a jato nele na água, ele veio correndo e se grudou na mãe. Atrás da mãe. Né? E a mãe não olhava para ele, a mãe continuava olhando aqui para a mãe dela e não olhava para o filho. E aí então eu incluí a doença do filho dela. E aí nesse momento a coisa mais interessante aconteceu, porque na hora que eu incluí a doença do filho dela, então a mãe se vira pro filho e o filho começa a empurrar. A impressão que a gente tinha é que o filho estava empurrando a mãe, tentando virar a mãe de onde ela estava virado para o outro lado. Era um movimento assim de uma dança dos dois aqui assim, na água. Uma coisa assim que eu nunca tinha visto. E a doença não se conectou ao filho. Ficou ali, ela entrou, ficou ali, mas aconteceu esse movimento dos dois. A impressão que nós tínhamos, tanto eu quanto a cliente, é que o filho tentava levar a mãe pro mais da vida e a mãe tentava voltar para a morte. Então, ficou muito claro o que essa doença representava, né? Essa doença representava o filho tentando assumir esse movimento de salvar a mãe. Mas só para ter certeza, então, nós incluímos a avó, né? E aí sim, a doença se conectou à avó, né? Então, a dor da avó é que estava motivando todo aquele processo, né? Que causou na filha o movimento de morte e que causou no filho a necessidade de salvar a mãe. Então, nós fizemos uma visualização
Nesse movimento de tentar salvar a mãe, antes eu do que você, mamãe, essa é a frase mais poderosa para se dizer. Então você pega a pessoa que está, no caso a gente fez por visualização, porque o filho dela é pequeno, ainda, apesar de que com 14 anos ele já teria, mas ela disse que ele não tinha maturidade para fazer isso. E a gente, então, na visualização, a gente coloca esse filho diante dessa mãe, dizendo para ela, antes eu do que você, mamãe. E ele diz de novo, antes eu do que você, mamãe. Antes eu do que você, mamãe. E ele começa a sentir, ao longo dessas frases, o peso que isso traz para a mãe. O quanto que antes já era difícil para a mãe, e agora então é ainda mais difícil porque o filho está fazendo isso. E então a gente faz com que ele entregue para a mãe aquilo que é dela. Porque ela é grande e ela consegue carregar. Ele é pequeno, ele não consegue carregar. Uma vez que a doença sai da alma e chega no corpo, nós não sabemos mais se isso é reversível ou não. Mas, de qualquer forma, identificar o padrão que iniciou aquele processo de doença causa sempre um alívio nos sintomas. Causa sempre um pouco mais de leveza naquela doença. Se ela vai regredir ou se ao ponto de não existir mais, isso aí nós não sabemos em que ponto do desenvolvimento interno daquela doença que nasceu na alma e foi para o corpo que aquilo está. Então sempre o tratamento médico deve continuar de toda forma. Mas a constelação, ela traz esse entendimento. E aí então ficamos aqui em aberto para o melhor momento de compartilhar isso aqui com o filho, para que o filho pudesse também ter esse entendimento. Fizemos a cura através da mãe, mas com certeza seria muito poderoso que o filho pudesse fazer ele mesmo. Então amanhã ia começar um trabalho para sentir, né? E eu começaria a fazer algumas sessões com a criança, vou começar a fazer algumas sessões com a criança, para que a gente sinta um momento da gente expor esse movimento para ele, de forma que ele possa compreender e assimilar, e que ele possa então devolver para a mãe dele isso que é dela, isso que ele não consegue carregar, isso que não ajuda em nada ela que ele esteja carregando.